Eu quero ler, e não vai dar tempo de comentar, mas eu quero que a leitura, pelo menos a leitura simples, já traga uma luz de entendimento, de pacificação, sobretudo de pacificação para o coração da gente. Aqui se diz no Salmo 41 o seguinte: bem-aventurado é aquele que acode o carente, acode o necessitado, que socorre o pobre, que estende a mão ao desvalido. Esse é um ser a quem Deus chama de bem-aventurado. E não é o amigo, não é a revista Forbes que chama esse cara de bem-aventurado, é Deus. Essa é a opinião de Deus sobre aquele que socorre o necessitado, que acode o aflito. E a Escritura está cheia de alusões a esse respeito, do tipo: aquele que socorre ao pobre, a Deus empresta. E aqui o que se começa é dizendo que esse é considerado feliz. É um salmo de Davi. Feliz é aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor se torna o seu acudidor, o seu interventor para a vida. Você, sincera, genuína, honesta e integramente ajuda e acode o necessitado. Faça isso. Trate bem de Deus no próximo. Trate com todo o amor a Deus no aflito. Você diz que quer servir a Deus? A única maneira de servir a Deus é servindo o próximo, o semelhante, e mais do que isso, a maneira mais visceral de serviço a Deus é aquele que se entrega ao cuidado do necessitado, do aflito, do desvalido, do órfão, do desamparado, do sem salário, do sem socorro, do sem recursos, do sem saúde para produzir, aquele que o enxerga, aquele que o vê, aquele que lhe estende a mão com graça, se torna um bem-aventurado na vida. E a primeira razão é essa: você cuida do outro, que Deus cuida de ti. Você cuida do outro, que Deus cuida de ti. O Senhor te protege. O Senhor te livra no dia do mal. O Senhor te preserva a vida. E em assim vivendo, surge dentro de você uma felicidade indizível, inexplicável. Pessoas que têm um coração generoso e que socorrem o próximo na sua necessidade são invariavelmente pessoas felizes, pessoas que carregam uma alegria para além da justificativa, para além da explicação. Há um prazer nessa associação com o amor de Deus em favor do próximo, que faz jorrar dentro de você uma alegria não batizada. Ela explode sem nome, você não sabe nem o que é, mas tem a ver com o fato de que você aprendeu a servir a Deus, acudindo ao aflito, ao necessitado, e assim o Senhor te livra no dia do mal, protege, preserva a tua vida e te faz feliz. Isso é uma coisa maravilhosa. Tem gente que quer que o marido faça a pessoa feliz, a esposa, os filhos. Aqui se diz que é o Senhor quem te faz feliz na terra.
você cuida de felicitar o próximo, e o Senhor te felicita na existência, te habita com felicidade. Isso aqui é maravilhoso. É promessa, é boa nova, não é barganha, é lei da vida, é princípio. Se você vive assim, se esse é o seu modo de operar, provocado, propulsionado por amor, compaixão, misericórdia, justiça e espontaneidade, você se torna uma pessoa indizivelmente feliz na terra, para além do que as circunstâncias possam justificar. E o Senhor, que vê que você não entrega o desvalido e o necessitado à sua própria miséria, o Senhor também não te entrega à vontade, ao capricho dos teus inimigos, dos teus adversários. O Senhor se mete nisso em teu favor. O Senhor os constrange. Quando você vive assim, você tem um sócio sutil, silencioso, todo-poderoso, porém discreto, agindo extraordinariamente em seu favor. E como você não entrega o seu próximo à miséria que o oprime, ele também não permite que você fique entregue à discrição e ao capricho dos que não gostam de você, dos que se inimizam contra a sua vida. Esses que são assim, que servem a Deus deste modo, se diz, o Senhor o assiste. Não é uma coisa maravilhosa? É o que eu quero para mim. Eu não estou precisando de uma montanha de políticos em meu favor, nem da adesão de milhões e milhões que unanimemente me louvem. Tudo isso é tolice. Eu já tive tudo isso e sei que passa como um vapor, e que o significado disso é como uma fumaça. Todavia, quando tudo isso passa, mas o Senhor é o sócio que bem-aventura a sua existência, então continua tudo melhor em seu favor, porque o Senhor te guarda. E mais, todo mundo fica doente, todo mundo fica fraco, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo se debilita. A vida é débil, a existência é frágil. Porém, quando você ama a Deus no próximo, o que se diz é que o Senhor te assiste no leito de enfermidade, na hora da tua fraqueza. O Senhor fortalece a tua mente, o teu coração, a tua esperança. Aqui se diz uma coisa linda. O Senhor te vira para lá e para cá na cama para você não ficar com escares, não ficar com feridas. O Senhor te afofa o leito. É esse Deus enfermeiro, fisioterapeuta que te vira, que te dá descanso. É uma maneira extraordinariamente linda de dizer que na sua fragilidade o enfermeiro dos cuidados mais necessários é esse que te torna um bem-aventurado na medida em que você serve a Deus cuidando das necessidades humanas nessa vida. O Senhor se torna o enfermeiro da tua debilidade. Ele te socorre no leito de enfermidade e na doença. Ele afofa a tua cama. Que coisa maravilhosa. Davi então prossegue e diz, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O que é extraordinário é que o homem que está fazendo todas essas afirmações positivas e que compreende todas essas fidelidades de Deus em seu favor,
e conhece esses princípios da vida e da bem-aventurança eterna, pede compaixão a Deus por ele próprio. E ele diz: sara minha alma. Ele reconhece que a nossa alma pode adoecer, pode se transtornar, pode se infelicitar em razão do pecado que a gente vem a praticar. E ele diz: eu pequei contra ti. É claro que ele pecou contra alguém. O nosso pecado a Deus é sempre um pecado contra o próximo. O Davi não subiu numa montanha para praguejar contra Deus, não foi nada disso. Mas ele sabia que nas relações humanas dele, ele tinha caído em mais do que mera relatividade. Ele tinha agido com alguém de algum modo, de uma forma que o coração dele lhe deu testemunho de que ele tinha pecado contra Deus no próximo. Porque assim como a gente serve a Deus no próximo, a gente peca contra Deus no próximo, no trato, no modo, no olhar, na interpretação, no julgar, no desejar mal. A gente peca. E ele olha, ele quer essa bem-aventurança toda, ele não quer pela metade, ele não quer um pedaço dela, ele quer a sua integralidade. Ele diz: compadece-te de mim e sara minha alma, porque o meu pecado transtornou o meu coração, minha saúde psicológica, emocional, espiritual. Os meus inimigos falam mal de mim. Essa é uma outra coisa que, se você colocar o ouvido a ouvir o que dizem a seu respeito, você adoece também. Você adoece quando peca contra o próximo e adoece quando fica querendo se informar sobre o ódio dos outros ou a maldição dos outros contra você. Essa é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu não tenho nenhum interesse em saber o que dizem contra mim, nenhum. Eu aprendi com a sabedoria da Bíblia a não botar o meu ouvido a ouvir tudo o que dizem a meu respeito, para que porventura eu não ouça uma pessoa tão chegada a mim vir a amaldiçoar-me. Então eu não quero saber, eu não quero auscultar nem os próximos, quanto mais os distantes. Imagina numa era como essa de tanta maldição, quando você praticamente em quase tudo que diga numa rede social é abençoado por alguns milhares e é amaldiçoado por outros tantos que são filhos do ódio, que habitam as moradas do antagonismo, da raiva, da antipatia, que se tornou um espírito presente no coração de milhares e milhões de pessoas. Você pode me odiar o quanto queira, falar mal de mim o quanto deseje, o seu ódio contra mim vai acabar te matando. E o seu falar mal de mim vai adoecer a sua alma. E eu sairei intacto, servindo a Deus no meu próximo e sabendo que o Senhor é o meu protegedor, é o meu guardador, que as portas do inferno, da maledicência, da perversidade, do ódio, não prevalecerão contra mim, sob hipótese nenhuma. Olha aqui a minha cara, ver se eu carrego alguma preocupação a esse respeito, mas Davi deu essa vacilada, que é tão fácil da gente dar. Chega alguém na tua casa e diz: olha, estão falando mal. Alguém próximo a você semeia isso a respeito. Se o teu coração estiver em paz, não ponha a saber nem o que é. E se o seu coração tem algum convencimento de pecado, resolva diante de Deus. Mas não busque saber o que aqueles que te odeiam estão falando contra ti, porque isso vai adoecer profundamente a tua alma.
não se envolva nisso, como Davi, que se envolveu, ouviu dizer que tinha gente demais falando mal dele, e aí o coração começou a fazer uma pergunta ruim, uma pergunta que adoece o ser. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Era a pergunta que estavam fazendo. Gente desejosa de que Davi morresse. E aí Davi deixa que essa seta, que essa perturbação lhe penetre a alma, que essa relativização lhe prejudique o ser. Nós somos muito frágeis, meu Deus. Ele diz ainda, se algum deles me vem visitar, porque os inimigos te visitam. Eles não, hoje em dia não precisam ir à tua casa, eles te mandam mensagem, eles te mandam um texto, eles te enviam um vídeo, eles fazem algum comentário, eles insinuam alguma semelhança sua com alguma coisa ruim. E Davi diz, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, coisas ruins, semeia o vazio, a vaidade, a perversidade, o que seja antagonismo no coração da pessoa. Davi diz, amontoando no meu coração malícias, amontoando malícias no coração da gente. Quando você é desse tipo que, por exemplo, fica cavucando as redes sociais, só vai ver e ouvir coisas ruins. Eu não abro as minhas, eu prego, eu falo aqui com o meu melhor olhar, meu coração mais limpo, anuncio a palavra, faço isso com integridade diante de Deus, mas não tenho nenhuma curiosidade sobre o que porventura digam sobre mim, quem quer que seja, em qualquer circunstância. Só me interessa a voz de Deus na minha consciência e, no máximo, o conselho conjugal daqueles que visceralmente me amam. A minha maior assembleia vai até aí. Quanto ao mais, não tem vozes para me alcançar, porque eu não tenho ouvido a lhes doar e vivo na pacificação do meu coração. E o que me interessa é servir a Deus, ajudando o meu próximo na sua angústia, na sua necessidade, na sua orfandade espiritual. E, do contrário, se você fizer qualquer outro esforço ou se abrir para as coisas vãs que se dizem ou são afirmadas sobre você, você amontoa malícias no seu coração. Você perverte o seu processo mental. Seus paradigmas, suas matrizes de pensamento ficam todas corrompidas pelo amontoamento da maldade dita contra você. Você corre o risco de se tornar um servo cativo pelo ciclo dessas malícias pronunciadas contra a sua alma. Se o que eu estiver dizendo tem alguma coisa a ver com alguma experiência que você está tendo, me ouça. Se você conhece alguém que está sofrendo disso, pegue o que eu estou falando aqui e mande para essa pessoa com todo amor, porque as pessoas se perturbam demais com o que as outras falam e amontoam de perversidade contra elas, porque é normal o coração perverso que não gosta de você tratar você como um predador trata uma presa. Davi usa essa linguagem, de mim rosnam, um rosnado. Se você não tiver boas defesas, você entra em pânico. Para onde você olha tem ódio, tem rosnado, tem antipatia, tem mentira, tem injúria, tem calúnia, tem inimizades, tem espírito de destruição, tem inveja, tem maldade, tem rosnado contra a tua vida, eles rosnam.
Não coloque o seu ouvido ao ouvir o rosnado desses que olham para a existência com malignidade, esses todos que te odeiam e rosnam contra a tua vida. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Se você pudesse ouvir o que eles estão dizendo, falando e pensando a teu respeito, você ia ouvir um rosnado gigante. Imagina eu iria ouvir um rosnadão, mas meu coração não tem espaço para essas sintonias. Eu sei como eles são, que eles engendram, eles criam no útero da perversidade, eles engendram males contra mim, contra você. Eles dizem coisas horríveis, eles celebram tuas doenças, tuas enfermidades, tuas fragilidades, tuas fraquezas, teus insucessos materiais, tuas fraquezas de qualquer que seja a natureza. Quando ouvem dizer que você está acamado, tem gente que se regozija com o seu acamamento. Tem muita maldade no mundo. E eles projetam expectativas ruins a teu respeito, esperam que você já não se levante mais, que não tenha mais jeito para a tua vida. E se você colocar-se a ouvir isso, ouça o que eu estou lhe dizendo, mesmo que você tenha pecado, como Davi diz que pecou, resolva isso com Deus, no teu quarto, e aceite a palavra dele que diz está pago, está consumado, está perdoado, e não ouça a voz contenciosa de nenhum Satanás, de nenhum diabo humano, trazendo maldade para dentro da sua mente, para adoecer seu coração, seus processos mentais, suas emoções, e acabar provocando processos de somatização adoecedores. Aí sim, na sua carne, doenças profundas, pestes malignas. Não se ponha a ouvir isso para você não ficar doente dessas malignidades. Porque até o amigo íntimo, em quem às vezes a gente confia, se levanta contra nós. Se eu tivesse me impressionado durante o curso da minha vida com os amigos íntimos que diziam que me amavam, que eram meus filhos, que acontecesse o que acontecesse e jamais me deixariam em nenhuma circunstância, eu teria morrido já há muito tempo se eu tivesse me impressionado e me frustrado com a atitude de uma quantidade enorme deles. Porque os que mais têm poder de te machucar são aqueles que comem na tua mesa, que frequentam a tua casa, que te chamam de amigos, que enaltecem a sua ajuda a eles e que fazem você crer que eles são praticamente como filhos. São mais do que irmãos, são mais do que amigos, são íntimos em quem você confiava. Gente que comia do teu pão, que se alimentava do que você a eles propiciava e que acabam um dia de súbito levantando contra você o esporão do calcanhar no meio da sua cara e o susto é grande. Isso pode acontecer o tempo todo, aconteceu com Jesus, não vai acontecer comigo, contigo, com qualquer outro. Então não se impressione de nada nem de ninguém, nem daqueles que estão longe falando mal, nem dos que estão perto, em quem você confia. Não ande desconfiado, mas se você experimentar alguma coisa desse nível, também não se surpreenda. Tudo pode acontecer e eu não estou estimulando você a se tornar uma pessoa cínica, mas apenas madura, enrijecida pela experiência, pela consciência, pela fé e pela sabedoria,
para não ficar vulnerável ao capricho de ninguém nessa vida. Porque até o amigo íntimo em quem a gente confia, que come do nosso pão, levanta contra nós o calcanhar, tem o poder de assustadoramente chutar na nossa cara. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Na realidade, tudo aquilo que se diz sobre os que pensam mal, a gente pode até esquecer um salmo de Davi escrito a partir da sabedoria do Evangelho, que só veio 1000 anos depois dele, pouparia o salmo inteiro de toda essa fala semi-amargurada, ou amargurada, ou doída, ou frustrada sobre os... Aqui com a gente. Coisa boa. Vai já subir. Carlos Alberto é uma invocação digital. E a Sueli, a mãe dele, está ali, linda.